Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Instituto de Medicina e Psicologia Integradas, o INPCast, o podcast que fala a sua língua. Eu sou Michele Rocha e hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. Gente, eu tô aqui com uma super profissional, ela é psicóloga, ela tem 30 anos de experiência e mais de 12 atua aqui no Instituto, no INPE. Então, profissional melhor para falar sobre esse transtorno é a doutora Sueli Rocha. Doutora, muito obrigada por ter aceito esse convite. Será que somos parentes? Pois é, temos o mesmo sobrenome? Quem sabe, né? Doutora, muito obrigada por ter aceito esse convite para falar sobre um assunto tão atual, mas tão, assim, cheio de mistérios, né? Porque todo mundo fala, eu conheço alguém narcisista ou tem alguém narcisista, mas assim, quem define? Qual que é o critério? Como ele aparece? Como, né, a gente identifica? E aí, vamos começar a desmistificar algumas coisas. E a senhora nos ajude com essas dúvidas. Pois é. O transtorno de personalidade narcisista é um dos vários tipos de transtorno de personalidade, né? É uma condição onde o indivíduo ele tem o ego muito inflado e dá uma grande importância a si mesmo e às suas coisas, né? Ele não tem empatia com ninguém, ele é altamente controlador e perverso. Doutora, qual que é o critério diagnóstico dele, assim? O que diagnostica o transtorno de personalidade narcisista é um médico psiquiatra ou um psicólogo com bastante conhecimento no assunto, porque ele vê o comportamento, né, que são vários comportamentos desta pessoa. E como isso vem apresentando no dia a dia? Então a gente está na faculdade, na escola, no trabalho, nos nossos relacionamentos. Como é que a gente pode identificar e falar assim, eu acho que aquele ali é? Bom, a gente não pode simplesmente olhar só porque uma pessoa fez uma grosseria com alguém, dizer que ele é narcisista. Não, é todo um comportamento que demonstra que é uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. E assim, tem alguma dica que você pode falar? Eu acho que quando se torna abusivo demais, ou quando se torna possessivo demais, quando se torna, de alguma forma, que a gente consiga ter pelo menos um pouquinho de cuidado. Quando o indivíduo se apresenta, ele é uma pessoa que ele é grande, ele é uma pessoa muito grande. Ele tem um exibicionismo muito grande, indiferença em relação ao outro, né? Ausência total de empatia, ele jamais se coloca no lugar do outro. São comportamentos que podem definir uma pessoa com esse transtorno. Doutora, a gente não, né? Porque eu acho que não sou, mas quem tem o transtorno de personalidade narcisista, nasce assim? Olha, tem pessoas que dizem que sim, né? Tem especialistas que dizem que sim, outros dizem que não, que ele torna-se narcisista, mas há uma predisposição genética pelo ambiente que ele vive. Né? Ele tem o excesso de cuidado ou completa falta de atenção. Ele tem traumas muito severos e muita negligência, né, por parte dos pais. Né? Castigos, penalidades, surras, né, que o indivíduo tomou quando criança, ou até quando adolescente, que é pior ainda, né? A criança, ela tem de agradar e ser aceita pelos pais, então ela se torna, como é que é a pessoa que faz joguinhos com o outro? Manipulado? Isso, fugiu a palavra, desculpe, né? Se torna uma pessoa manipuladora, né? Eu tenho que agradar, eu manipulo. Né? E a manipulação é uma característica muito forte do narcisista. Doutora, tem cura? Não. Não tem Infelizmente cura. Não tem cura. E tem tratamento? Tem. Só que é difícil porque o narcisista não procura tratamento. Ele não tem problema. Quem tem problema é quem lida com ele.
né? Ele não reconhece, Eu né? até atendi uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, um período, mas ele vinha para terapia para falar da esposa, né? Ele não falava dele. No final da terapia, eu olhava para ele e dizia, nossa. E aí ele dizia, o que que eu fiz, doutora? Por que que eu mereço isso? Eu sempre fui muito bom para ela, eu sempre fiz tudo por ela e para ela. Por que ela me trata desse jeito? Aí eu dizia, né? Ele não vê responsabilidade nos atos dele, ele não faz nada de errado. Tudo que o narcisista faz, ele acha que está fazendo certo. E é o outro que não reconhece os bem-feitos que ele faz. Então ele acaba se tornando, achando que ele é vítima o tempo todo. Ele sabe que a outra é a vítima, mas quando ele é refutado, quando ele é colocado contra a parede, aí ele se vitimiza para que a sua vítima tenha pena dele para dar a ele aquilo que ele quer. Isso é bem A manipulação. complexo, né? É. Porque muitas vezes a gente passa por diversas situações que quem não é acaba se entrando nessa manipulação, né? Falando, ah, ok, então o erro tá comigo mesmo. E aí a gente vai mudando a vida, vai mudando as decisões e percepções, porque a gente acha que tá fazendo mal pra ele. Mas quando na realidade ele tá manipulando todo o cenário para que a gente se sinta assim. Exatamente, né? O narcisista é um manipulador. Eu sigo uma profissional e foi uma frase que eu escutei ela falando e que ela disse: narcisista é um roubador de almas. Olha, isso é muito forte. Ele rouba a alma, né? Porque quando você começa com um relacionamento narcisista, a pessoa conhece ou o indivíduo, vou falar do narcisista homem, depois a mulher, que tem uma pouca diferença, mas tem. O narcisista, ele chega, como a mulher também, ele antes de chegar até a pessoa, ele investiga a vida da pessoa, né? Ele pesquisa redes, amigos, procura conversa para saber o que a pessoa gosta. E a pessoa nem se toca, nem se dá conta, nem tem essa percepção de que está passando informações. E ele some, um belo dia ele volta, e aí ele traz um presente para a pessoa. A pessoa, nossa, como é que você sabia que eu gostava disso? Ah, que nós somos almas gêmeas. Ó, o perigo. Aí a pessoa diz, nossa, esse é o homem que eu pedi a Deus, vai ser o par perfeito. E aí ele só fica olhando e diz, tolinha, não sabe de nada, né? Como diz aquele outro, sabe de nada, inocente, né? E aí começa o processo, né? Sim. De continuar fazendo esse bombardeio de amor até a hora que ele vê que a vítima está pronta, aí ele começa a manipulação, o abuso, né? Porque o narcisista, quando ele se relaciona com uma mulher, é porque ela tem alguma coisa para dar para ele e ele quer essa coisa que ela tem. Sim. Se ela tem dinheiro, se ela tem poder, se ela tem amigos influentes, né? Então ele suga isso dela. Quando ela começa a perceber que ela está dando, não está tendo retorno, aí ela começa a se rebelar, aí ele começa a acusação, né? E começa o abuso mesmo, né? De agressão física, às vezes de agressão psicológica, com ofensas. Aí ele faz aquela coisa do terapia do silêncio. Como é isso? Ele some, Olha. né? Ele simplesmente some. E a vítima fica desesperada. Aí a vítima, por sua parte, fica fazendo aqueles textões, né? No rede social, e faz aquilo. Ele lê e nada. Aí um belo dia ele aparece, como se nada tivesse acontecido.
E não fala nada sobre os textões. Uhum. E vida que segue. Aí ele retorna com bombardeio de amor, suga o que ele tem para sugar, depois o descarte, que é o silêncio. E assim ele fica nesse vai e volta, porque narcisista não termina o relacionamento. Quem tem que terminar o relacionamento é a vítima. Por quê? Por quê? Porque ele precisa dela, para a validação dele. E quando a vítima termina, ele continua nesse comportamento? Ele fica com muita raiva, né? Muitas vezes, dependendo do narcisista mesmo, ele começa com a difamação, né? Falar mal da pessoa, vide aí o casal Ana Hickman com o marido, né? Uhum. Ele começa a difamação, falar mal dela para as pessoas, para os amigos, né? Porque ele não tem culpa de nada. Nossa, é bem desafiador, né? É. E intrigante, porque a gente parece que só vê na televisão, né? E aí quando acontece com a gente fala, meu Deus do céu, será que eu realmente estou vivendo isso? E como a senhora falou, a gente, né, os narcisistas não reconhecem que eles têm algum tipo de transtorno, porque eles são autossuficientes e são maravilhosos. Mas se de repente alguém aí numa autorreflexão, como eu descubro que tenho esse transtorno? Porque aí você tem que começar a perceber, coisa que é muito difícil para o narcisista, né? É perceber que é uma pessoa egoísta, egocêntrica, que não tem empatia, que não gosta de fazer amigos, que as pessoas para ele são só retorno, né? Nunca vai, só vem, né? Eles só me dão. E aí você diz, será que eu sou? Aí vai pesquisar, vai estudar. Tem alguns testes psicológicos que são feitos, né? Mas muitos deles não querem saber, porque eles sabem que são. Porque eles já sabem, né? Eles sabem que são. Doutora, e como isso reflete nesses relacionamentos, principalmente os amorosos, porque eu acho que é o mais incisivo, se não for, a senhora pode me corrigir, e os familiares, de repente o profissional, de repente, enfim, nos outros papéis que ele desempenha. Bom, nos amorosos, narcisista não ama ninguém, nem filhos. Nem filhos. Não, narcisista não ama ninguém. Então ele casa porque ele precisa dessa validação perante a sociedade, né? E que ele precisa ter uma vítima que seja dele, porque a pessoa pertence a ele. Você é minha. E ela se sente presa a essa palavra e a migalha de amor que ele dá, né? Então ele vem, faz todo aquele mise-en-scène todo, e a pessoa fica feliz da vida porque recebeu amor e carinho, daqui a um mês vai receber outra vez, né? Mas pelo menos se satisfez com aquilo. É como você estiver no deserto, sem água, e você ganhou uma garrafinha d'água. Nossa. Com os filhos, o narcisista homem, ele paga, né? Ele paga a escola, ele paga tudo, dá tudo que a criança precisa. Não não o que a criança acha que precisa, mas é o que a criança precisa dentro dos conceitos dele. A mãe narcisista, ela também, mas ela ela faz um espelho através dessa menina, dessa criança, né? Um espelho? Como assim? Porque é aquilo que ela queria ser Ah, entendi. e não foi vídeo mãe de misses, né? Essas mães que fazem as criancinhas desde pequenininhas desfilarem, né? Então, a menina tem que ser aquilo que ela não foi. Então, ela exige muito dessa menina, né? Desse menino também. Mas a mãe narcisista, ela se preocupa muito mais com a filha do que com o filho. Porque é ela que está ali. Ah, entendi. E no profissional? É um desastre. São aquelas pessoas que são... eu tinha até marcado aqui, que foi bom.
ele, como não tem empatia, ele simplesmente ele impacta no clima organizacional, Sim. né? Por quê? Porque ele é que sabe tudo. O outro não sabe nada. É aquela pessoa que dificilmente, não vou botar a palavra nunca, que nunca é muito pesado, aquela pessoa que dificilmente dá o parabéns ao outro pelo um fato positivo. Ele só diz o quê? Fez mais do que obrigação. Ganha para isso. Nossa, como a gente tem chefes assim, hein? Ou a maioria dos chefes são narcisistas. Pois Se você parar para pensar, são pessoas egocêntricas, não têm empatia, tudo que ele faz é o melhor, o que o outro faz não foi bom. Administradores que entram em empresas, o que o outro fez não foi bom. Prefeitos, presidentes, Sim. políticos, né? O que o outro fez não é bom, vamos parar e vamos fazer de outra forma. E aí para, e é sempre aquela disputa, né, de que eu sou melhor. Nossa, doutora Sueli, eu buscando aqui na minha memória, eu acho que eu tive vários chefes que brigavam, batia na mesa e olha que tava todo mundo assim se esforçando ao máximo para fazer as coisas e quando a gente fazia tudo certo, nem tapinha nas costas, mas fazia alguma coisa que ele achava que não estava certo, porque o que é certo, né? A forma é da cabeça dele. E se a gente não estava de acordo com essa cabeça, terror e pânico. Errado. E até a demissão, né? E até a demissão. Porque todo mundo fica descartável, né? Vira descartável para ele. Sim, porque o narcisista faz isso. O narcisista descarta pessoas. Diferente de chefe, o chefe coloca outra pessoa no lugar. O narcisista também. Mas o narcisista coloca outras pessoas, mas continua com a sua listinha de contatos, né? Narcisista é uma pessoa que não é fiel. Olha, não é fiel. De jeito nenhum. Como é que ele vai ficar com uma pessoa só? Ele tem que ser reverenciado, ele tem que ser idolatrado. Mas na teoria, para a pessoa que tá ali com ele, ele fala que é. Sim. E aí, quando a mulher, quando a parceira, né, a vítima, descobre que ele tem outra pessoa, o que ele diz para ela? Não vai fazer mais. Não Você vai fazer. está louca. Ah, sim. É. Né? Você está louca, é só uma amiga. Você é louca. Né? E ele tem aquele negócio do marinheiro, né? Tem uma mulher em cada porto. Sim. E ele tem uma mulher em cada lugar. Tanto que o narcisista, o celular dele é bloqueado. Ninguém pode saber de nada. É uma pessoa que, para a família, ele é uma pessoa íntegra. Né? Dentro de casa, é aquela pessoa que exige que as coisas sejam todas corretas, né? Que eu sou íntegro, mas da porta para fora não é nada disso. Não. Os amigos ele trata super bem, porque ele precisa que as pessoas vejam que ele é uma pessoa boa, boníssima. Ah, meu Deus, um ótimo amigo. E em casa ele maltrata a mulher, os filhos. 4 paredes, da porta para dentro. Ele é terror e pânico. Do lado de fora, maravilhoso. É o príncipe e a princesa. O rei e a rainha. Doutora, e se ele reconhece que tem desafios, né? Mas assim, quais são os desafios que ele enfrenta? Se ele reconhecer que aquilo é um desafio. Ele sabe que é narcisista. Ele tem prazer. Ele não tem prazer. O narcisista não tem prazer de ver o outro sofrer. É da natureza dele, né? Então, é igual a fábula do escorpião com o sapo que vai atravessar o rio, conhece? Não. O escorpião queria atravessar o rio, e estava o rio caudaloso, o sapo ia passar o rio, aí o escorpião pede, você me dá uma carona nas suas costas? O sapo diz, não, você vai me picar e vai morrer. Claro que eu não vou fazer isso com você. O sapo, então confia em você. No meio do rio, o escorpião picou o sapo. Aí falou assim, poxa, você me picou igual nós dois vamos morrer, por que você fez isso? Porque é a minha natureza.
Entendi. Entendeu? Então, o narcisista, ele não ama ninguém, está pouco ligando, ele sabe que ele faz mal para a pessoa, e a coisa que ele fica, é como a gente diz na psicanálise, é o gozo, né? É o princípio do prazer, é quando ele vê o outro sofrendo. Ele olha para a pessoa, fala as coisas nos olhos da pessoa e fica olhando para ver qual vai ser a reação dos olhos. Quando ele vê que a pessoa ficou chateada, ele fica feliz. Ele tem o gozo, né? O ápice, né? Eu fiz. Doutora, então isso é intencional? É, ele sabe que é assim. Entendi. Mas ele é fruto de uma criação Sim. abusiva, né? Há vertentes da psiquiatria que diz que não, que nasceu. Outros dizem que não, que é adquirido. Enquanto isso, a gente só sabe que existe e que há uma predisposição genética. Entendi. Porque a gente vê assim nos filmes, né? São normalmente pessoas que realmente sofreram abuso, tiveram uma infância muito difícil, e aí eles se tornaram, né? Assim, o ambiente favoreceu para que ele se tornasse e tivesse comportamentos narcisistas. E aí vem, né, algumas vertentes psiquiátricas que falam, não, ele nasceu assim, então... Né? Então, às vezes o ambiente pode favorecer e às vezes... Porque tem muitas pessoas que passaram pelo mesmo processo de abuso, isso, e não se tornaram narcisistas, porque não há uma disposição genética para isso. É assim que eu penso. Entendi. Doutora, a senhora falou que ele não tem empatia. Ele tem sentimentos? Não, Não tem sentimentos. ele não ama ninguém, nem a ele mesmo. Ele tem um vazio existencial muito grande. Ele tem um buraco, como diz Lacan, né? O buraco que nunca é obturado. Aham. Né? Então ele tem esse buraco, esse vazio existencial. A autoestima dele é péssima, ele não tem amor próprio nenhum. Olha. Ele é vazio de sentimentos e emoções. E assim, então, por exemplo, da pele pra fora, eu tenho uma super autoestima. Da pele pra dentro, só ele sabe como ele sofre. Sim, ele sabe disso. Ele tem consciência disso. Né? Ele tem consciência desse sofrimento, do que causou esse sofrimento nele. Mas por que ele não busca terapia? Porque ele não consegue, ele não vai lidar com o acontecido na vida dele. Ele não sabe lidar com isso. Doutora, e assim, todo esse comportamento narcísico, né, impacta na família, impacta nas relações. E essas pessoas estão sofridas, né, estão, né, sem recursos, estão com autoestima muito baixa. E como essas pessoas, o que a senhora sugere para que essas pessoas que estão ao redor tenham autocuidado, não sei. Em primeiro lugar, buscar terapia, né? Uma mulher que está numa relação dessa e vê que está em sofrimento, tem que buscar terapia, né? Para saber por que está sofrendo, por que continua nesse sofrimento. Filhos, crianças, mãe, não vai nunca botar uma criança numa terapia, porque ela sabe que vai confrontar o pai, né? Mas quando essas crianças se tornam adolescentes, eles podem buscar terapia, ou adultos, porque de repente não vai depender mais do pai nem da mãe, buscar tratamento. Agora, se ele já também adquiriu, né, o transtorno narcisista, ele também não vai. E o impacto disso na família? Porque acredito que não seja uma família saudável, não, né? é. Todos sofrem, né? Todos sofrem. E doutora, ele não tem empatia, não tem sentimento, que tudo dele é manipulado. A intenção é fazer com que o outro sofra de repente? A gente pode dizer isso? Sim. Olha. E o narcisista vê assim, a pessoa é feliz, eu vou roubar a felicidade dela.
Ah, ele quer o que é do outro ainda. Ele quer o que é ele quer o que o outro pode dar para ele e não o que é do outro. Uhum. Mas a pessoa é feliz, ele vai roubar a felicidade dessa pessoa, ele vai deixar vai fazer tanta coisa com essa pessoa que essa pessoa vai ficar sofrendo. E a pessoa vai ficar triste. Aí é a hora do descarte. Né? Quando a pessoa está lá no chão sofrendo, ele foge, porque ele está pleno. Ele ganhou a dose de água dele, né? Ganhou a dose de pinga, vamos falar assim. Uhum. Ele está feliz, né? Feliz não, ele vai viver a vida dele. Uhum. Aí quando ele continua lá, de vez em quando manda uma mensagem, um bom dia, uma boa tarde. Quando ele vê que a pessoa está se refazendo, aí ele volta. Porque como ele é uma pessoa infeliz, triste, vazia de sentimentos, de emoções, tem um buraco existencial, o que você pode ter e eu não tenho? Então é a coisa da inveja. A coisa da inveja. Uhum. Doutor, e a autoestima dele? É horrível, não tem? Ele não tem, né? Não tem. Nossa, gente. Então, assim... Que pessoa horrível, né? E aí, muitas vezes, aí vamos vir para o mundo atual, né? Sobre os relacionamentos abusivos. Um narcisista encontrou uma mulher, né? Que a narcisista é mais comum nos homens, mas também tem muitas mulheres, mas é mais comum nos homens. Aí ele encontrou uma mulher. Essa mulher se tornou vítima dele. Aí, quando ela resolve sair, ele agride. Quando ela diz, eu vou embora, você não vai, você vai ficar. Eu vou, não vai, eu vou, não vai, eu te... Né? Uhum. Aí é questão do abuso, da agressão física, da agressão verbal. Ainda bem que agora temos a Lei Maria da Penha, né? Uhum. Que está protegendo as mulheres, mas antigamente não tinha, né? Então, mas mesmo assim, mesmo com medida protetiva, usando tornozeleira eletrônica, eles dizem, nada vai me alcançar e eu vou matar. E mato. Nossa. Não importa se eu for preso, mas eu vou te matar. Porque ele não quer nem que ela se reerga, né, na vida. Não. Ele não consegue se ver como o outro ganhou, né? Então, como ele percebe o outro, né? É o outro. Não tem, o outro não pode ser feliz. O outro não pode ter mais do que eu tenho. O outro não pode me abandonar. Não importa o que aconteça comigo, mas eu vou te matar. E muitos deles falam, tem nada a perder, eu vou te matar. Muitos deles não, né? E a senhora falou que tem uma diferença entre o narcisista homem e o narcisista mulher. Né? Narcisista mulher. Qual que é essa diferença? É essa, né? De que o narcisista homem, ele é o pai, né? Ele é o provedor da família, ele dá, eu dou casa e comida, não precisa pedir mais nada. Eu te dou casa, comida, escola, a sua obrigação é estudar e depois também que se formar vai viver a sua vida. Esqueça, porque eu não vou dar mais nada. Uhum. E a mãe narcisista não, ela fica ali. Ela fica bonecando a filha, dando tudo para a filha. É um prazer porque ela se realiza através da realização da filha. Minha filha é médica. Uhum. Minha filha é jornalista. Minha filha é ministra. Né? Minha filha. E você? Não, eu não estudei, não. Mas a minha filha, né? Vive pela filha. E cobra desta filha tudo que ela fez por ela a vida inteira. Se você porque eu te dei, você tem a obrigação de cuidar de mim agora. Deve ter. E aí faz isso, e a menina aceita isso como verdade. Tem muitas que não se casam, se formam, trabalham e moram com a mãe. E cuidam da mãe a vida inteira. Por quê? Porque a mãe, como sofreu na mão de um homem, ela diz para a filha o quê? Não se case. Homem não presta. Né? Porque como ela sofreu muito com o parceiro, então ela acha que homem não presta e a minha filha não vai sofrer isso. Não, ela não está preservando a filha. Ela está colocando
uma algema com ela na filha. Com ela na Né? filha. Então, se você puder ver um filme que tem no YouTube, que eu gosto muito, chamado O Cordão. É um desenho animado que é muito bom e fala sobre isso. Olha aí, mais uma dica, hein, gente? Se liga, o cordão. E aí, doutora, e essa mulher narcisista no relacionamento? Como é ela? Terrível. Ela é controladora, manipuladora, bate no marido, agride o marido. E ele, como vítima, ele também não vai embora. Olha, que intrigante isso, né? Ele é apaixonado por ela. Ela faz coisas para ele que... Mas ela é controladora, ela cobra. Ou seja, isso foi até uma pergunta de uma pessoa que eu falei, vou fazer o podcast sobre o narcisismo, me mande perguntas. Aí essa pessoa falou, Michele, será que, como é essa mulher nos relacionamentos, né? Então, ou seja, já está respondida, né? Porque é basicamente a mesma coisa que o homem. Sim, porque ela não vai... O narcisista, ele vai procurar vítimas, né? Ele não procura parceiros, eles procuram vítimas. Então, eles querem pessoas carentes, pessoas dóceis, pessoas mansas, pessoas passivas. Né? Com aquele ditado, dois bicudos não se beijam. Né? Então, ela vai procurar essas pessoas também. Homem carente, que teve uma infância difícil, que é mais calmo, que ela possa mandar, manipular. E quando ele se rebela, o que muitas mulheres fazem? Matam o parceiro também. Olha, ou seja, elas também matam. Sim, por que não? A psicopatia é normal. Embora, como diz, existe a psicopatia e o narcisismo são mais características masculinas, mas que tem mulheres que têm também. Doutora, e como sair desse relacionamento? Porque as pessoas que estão ali namorando, tá percebendo que a pessoa tá começando a controlar demais a vida, tá tendo alguma coisa ali, aí termino ou não termino, fico ou não fico, volto, não volto, dou um tempo, o que a senhora sugere, assim, como... Bom, primeiro sinal, veja a vida desse menino, desse homem que a menina está namorando, e o menino veja a vida desta menina. Veja como é a relação familiar, né? Esse negócio, o menino trata bem a mãe, ele vai ser um ótimo marido. Às vezes ele só está manipulando. Né? Mas aí é porque hoje em dia é muito diferente da época que eu fui criada, né? Nós namorávamos em torno de 2 anos, depois noivávamos, ficávamos lá 1 ano noivando, porque o noivado era o preparo para o casamento, e depois a gente se casava. Hoje em dia as meninas conhecem o rapaz, 3 meses depois já estão morando juntos. Sim. Aí depois é que vai descobrir que o seu príncipe não é o príncipe que elas pensavam que fosse. A mesma coisa os rapazes. Conhecem as meninas, no primeiro dia já estão consumando o ato, né? E 3 meses depois já estão morando juntos. Aí depois é que vai conhecer a sua princesa. Né? Aí depois descobre que ele era o Shrek e ela era a Fiona. Ou vice-versa, não sei. Sim. Ou seja, a primeira dica, investigue a vida dessa moça e desse rapaz, para saber como é ela nos relacionamentos, né? Sim. Simples assim. Agora, eu gosto muito de ver Investigação Discovery, né? Adoro de ver. E estava vendo lá, a menina conheceu o rapaz, foi à casa dele, ele sentado no sofá com ela, vendo televisão, e pediu, mãe, traz o copo d'água. Mãe, faz isso. E daí? Será que ele não pode fazer isso? Não, mas ela insiste. Porque normalmente, como antigamente continua hoje,
porque é uma questão cultural, né? Depois que casar, melhora. E não melhora, né? Piora, porque o dia a dia não é fácil. Uhum. E outra coisa, quando a menina conheceu um rapaz e que a mãe do rapaz fala, ai, que bom que agora ele vai tomar jeito, que ele arrumou uma pessoa para cuidar dele. Fuja! Ó, tá vendo? Fuja, porque mulher não é para cuidar de homem. Mulher não é pra cuidar de homem. Não, né? Mulher não é responsável pelo comportamento, pela mudança do homem. Fuja. Mas as meninas, os meninos, as pessoas se apaixonam, né? E ele hoje em dia tem uma visão muito deturpada do que é paixão, do que é amor, do que é relacionamento. Hoje em dia, as pessoas, assim, os adolescentes estão vindo com tantas dúvidas, e muitas delas, além, né, de quem são eles, de como eles são e etc., do que eu sinto pelo outro. Às vezes é só uma amizade, eles acham que é amor, às vezes é paixão, às vezes não sabe nem como se relacionar direito, e aí entram num buraco que, sem conhecer a outra pessoa, acaba que é uma geração que não lê, né, não pega um livro para ler, só fica na internet, nos TikToks da vida, no Instagram, nas redes sociais, não lê um livro. É verdade. Né? Antigamente a gente lia, a gente tinha que escrever trabalho, hoje em dia copia e cola. Agora também tem o chat GPT, né? Tá até fazendo as coisas, né? Que beleza, né? Quer dizer, ninguém nem pensa mais, né? E eu gosto muito do Bauman, do livro O Amor Líquido, quando ele fala sobre isso, né? Sobre a liquidificação dos relacionamentos. Você já leu? Não, ainda não. Então leia, vai ser muito bom. Mais uma dica. O nome do livro é? Amor Líquido. Amor Líquido. Do Bauman. Do Bauman. Nossa, vou atrás. Outra dica, gente. E, doutora, assim, os meninos estão vindo, né, nessa adolescência, nessa falta de... Você vê, a gente está numa era completamente de informação, mas ao mesmo tempo estão completamente desinformados. Sim. E, por exemplo, um podcast desse, os meninos precisam ouvir, né? Precisa estar acessível para eles, o que é, como funciona. Então já é uma forma da gente conseguir chegar até eles, né? Porque não leem livros, é tudo muito rápido. Eu escuto uma coisa, estou vendo outra, e aí nada se constrói. E aí querem relacionamentos estáveis. Como que eles vão ter relacionamentos estáveis se nem em casa eles têm relacionamentos estáveis? Né? Ah, mas você está falando que os pais não dão atenção aos filhos? Não, não é isso. Né? Porque eu também sou de uma época que meus pais trabalhavam, eu ficava sozinha. Né? Hoje em dia as crianças têm ônibus escolar. Eu caminhava não sei quantos quilômetros para ir e voltar da escola, no barro. Né? Mas não tinha televisão, a gente tinha que ler, a gente tinha que brincar na rua, a gente fazia interação social. Hoje em dia não tem mais isso. A interação social das crianças é no playground do prédio brincar no pula-pula. Né? Num mundo muito restrito e muito privado. Sim. Eu brincava na rua, né? Descalça, furava pé no prego. Tomava antitetânica. É verdade. Né? Apanhava, levava umas boas pisas, né, da minha avó, que minha mãe não batia, mas da minha avó. E daí por isso eu odeio a minha avó, muito pelo contrário. Tudo que eu aprendi da vida foi graças a ela e graças às surras que ela me deu, que não doeu na alma, nem um pouquinho. E nem por isso era narcisista. E outra coisa, viu? Eu não levanto a mão para ninguém. Não é porque eu apanhei que... quem apanha vira agressivo. Não, eu apanhei. E não levanto a mão para ninguém. Então, é muito a ver com a personalidade da criança e com o modo como a criança foi criada e está sendo criada. Doutora, o narcisismo já aparece ali na infância? Os primeiros sintomas do narcisista é na adolescência. Ah, na adolescência.
Que é quando, aí voltando lá na teoria haitiana, né? Aí vamos lá na minha formação, que é onde se faz o caráter. Reich diz que nós passamos, né, por todas as fases de desenvolvimento freudiano, embora o Freud não tenha a fase oral, é a nossa primeira fase, é a fase oral, mas quando chega lá nos 14, 15 anos, que é onde se forma a personalidade, ou caráter da pessoa, que a personalidade é inata. O caráter da pessoa, que ele volta no tempo, faz o gatilho do que foi mais importante por ele e estabiliza e instala o caráter. Né? Então, é por isso que no início da adolescência, que é onde forma o período que está se formando o caráter, dentro da teoria haitiana, é que instala caráter narcisista, caráter psicopático, caráter histérico nas mulheres, caráter esquizoide. Tudo a partir dos 14. 13, 14. Essa idade, do início da adolescência, que ele volta, faz o gancho do que foi mais importante e instala o caráter. E aí a importância da gente construir relacionamento. Né, para conhecer o outro. Pois é, né? A gente fica perguntando, né? Como construir relacionamentos, como construir relações num mundo que há tanta fragilidade nessa construção. Sim, porque a vida tá aí, né? Como eu lembro que quando eu era adolescente, nossa, a gente demorava a fazer amiguinhos. Não que eu seja tão velha assim também, mas a gente demorava a fazer amiguinhos, a gente passava um ano fazendo amiguinhos, você vê, a gente resgata amigos da adolescência, amigos da faculdade, né? E na vida adulta a gente resgata ainda, permanece com essas relações. E hoje em dia, por exemplo, o menino do 2º grau já não fala com o menino do 5º ano. Não. Já não... Fica sem vínculo, né? Fica sem referência. Sim, porque o mundo dele mudou, muda as relações. Né? Eu tenho 30 anos de formada e até hoje nós temos o nosso grupo no WhatsApp, o nosso grupo no Facebook, com os alunos, com os formandos de psicologia. E todo ano a gente fazia o encontro lá em Santa Catarina, porque eu me formei em Santa Catarina. Mas aí veio a pandemia, teve que parar, com nossos encontros anuais, eram maravilhosos, e agora está impossível por causa do preço das passagens. Verdade. Então, verdade. Mas a gente continua conversando pelo grupo do WhatsApp, continua conversando pelo grupo do Facebook, a gente continua com aquela mesma amizade. E isso é tão incrível, né? Porque, assim, por mais que a vida mude, né? Assim, as nossas necessidades, as nossas vontades, desejos, etc., as coisas vão mudando porque a gente vai amadurecendo. Então, isso tudo leva um tempo, né? E isso faz com que a gente consiga, além de criar laços, conhecer aquilo que a gente não quer perto da gente e aquilo que a gente quer mais próximo da gente. E aí a gente tem amigos narcisistas, a gente tem pessoas ao nosso redor que é narcisista, e às vezes mantém essas relações, às vezes não se mantém. Eles têm amigos? Não. Ah, eles não têm amigos. Ele não tem amigos. Ele tem pessoas que atendem às necessidades deles. Pois é. Ele só procura as pessoas quando ele precisa de algo. Quando ele não precisa, ele fica quieto. Né? É aquela coisa de oi, né? E aí você pergunta, me deu oi? Por quê? O que está precisando? Entendi. Entendeu? Você deve ter amigos assim, Sim. Né? Que você está lá muito bem, não vê a pessoa um tempão, de repente a pessoa, oi, sumida! É isso aí. Aí você diz, tem alguma coisa acontecendo, está precisando de alguma coisa. O que aconteceu aí? Tá tudo bem? Eu nem pergunto, quando diz, oi, sumida, eu só boto uma interrogação. Do que precisa, né? A interrogação já traduz. O que você precisa, o que você quer, o que houve, né? A pessoa interpreta do jeito que quer, né? Ou
Ou seja, eu tava tentando construir um pensamento aqui do tipo, a gente constrói relações, né, em determinado período de tempo, para que a gente conheça um pouco mais o outro e identifique se ele... Saber se a gente quer continuar com a amizade, se a gente saber se quer continuar com o relacionamento. Mas ele mesmo não quer. O quê? Continuar. Ele só continua com a amizade se ele quiser algo nosso. Sim. Mas se ele não quiser... Mas ele quer amizade, ele não tem amizade. Pois é. Né? Ele só continua no contato se para quando ele precisar de alguma coisa, ele falar: oi, Michele, tudo bom? Tá sumida. Aí você diz: aham. Aí você atende a necessidade dele. E ele some de novo. Mas ele te promete mundos e fundos, que agora vai ser diferente, que ele te ama, que daqui a uma semana a vida dele vai estar toda organizada. Aí você fica, ai meu Deus, ele me ama. Ai, com o coraçãozinho, né? Uhum. Ele me ama, daqui a uma semana. Some. Só aparece daí um mês. Aí vem como se tivesse falado com você aquele dia. Ontem. Ontem. Não toca no assunto. Mas tudo bem, se você perguntar, ele diz: depois a gente conversa, depois eu te contar o que aconteceu. Olha, gente, como isso acontece? Depois eu te conto o que aconteceu e nunca conto. Nossa, isso é muito realidade. Agora você quer ver a máxima do narcisista quando você precisar dele. Ele nunca pode. Ele nunca está disponível. Ele sempre tem alguma coisa para fazer. Agora não dá, hoje não dá, amanhã não dá, só semana que vem. Aí semana que vem você diz: não, mas eu preciso para hoje. Não, só semana que vem. Aí semana que vem volta. Não pergunta também se você resolveu ou não. Acabou. Você se vê. Tá bom? Incrível, doutora Sueli, incrível. Uhum. Eu entrei num mundo aqui que a cabeça abriu e eu falei, olha, né? O que é conhecimento, né? Como diz uma psicóloga na internet, que eu gosto muito dela, conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Doutora Sueli, uma dica para quem é narcisista, a senhora vai falar. Você precisa fazer isso para caso você esteja incomodado com algo. Você precisa buscar apoio, ajuda, Para quem enfim. é narcisista ou para quem é vítima de narcisismo? Primeiro, para quem é. Para quem é, tá tudo bem para ele, não precisa buscar nada. Ele não tem problema, tá tudo bem com ele. Então, ele não vai buscar esse tipo de informação. Ele é feliz do jeito que ele é. Ele é feliz dentro da infelicidade dele. Ele é feliz dentro da infelicidade dele. Uhum. E para quem é vítima? Pesquisar. A internet está aí, tem muitas dicas de psiquiatras, de sites médicos. No YouTube tem vídeos falando sobre narcisismo. No Instagram tem muitos profissionais que falam sobre narcisismo. Tem livros que falam sobre isso. Pesquisem mais. Quando quiserem sair, procurem ajuda. E é o primeiro sinal de comportamento abusivo, seja controle de roupa, controle de dinheiro, por que você usa esmalte vermelho, por que você faz isso, eu gosto desse jeito, fuja desse relacionamento. Né? Aí me lembra uma pessoa que eu tive, narcisista, por isso que eu resolvi me interessar por isso, que ele me conheceu de esmaltes vermelhos, porque eu só uso esmalte vermelhos, e ele perguntou: por que você só usa esmalte vermelho? Eu falei: porque eu gosto. E se eu gosto mais de rosa. Aí eu falei com ele: pois é, da próxima vez que você for a manicure, você pede para ela pintar a sua unha de rosa, porque a minha vai continuar vermelha. Sabe o que ele disse para mim? Grossa. Olha. Então, quando é o primeiro sinal que você não tenha como retrucar, não tenha este poder, busque ajuda e fuja disso, porque pode acabar numa Lei Maria da Penha ou no feminicídio. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Por nada. Gostou do nosso episódio, gente? Tem outros no canal. Clica aqui embaixo, comente, curta, compartilhe, para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Fiquem conosco. A semana é recheada de informações. Lembrando que o nosso Impcast acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas.
Fiquem com a gente e até o próximo episódio. Até lá!